Oi, tudo bem? Você sabia que existe uma grande riqueza de proporções infinitas que estão ao seu alcance? Você tem acesso a essa riqueza. E nessa conversa de hoje eu vou compartilhar com você como você pode ter acesso a essa riqueza. Mas primeiro eu vou contar uma história para você, que tem tudo a ver com o que nós iremos discutir aqui. E é provável que você já conheça essa história. E ela diz respeito a uma pessoa que era muito rica. Mas era muito rica mesmo. Porém, ela não sabia que era rica. Como assim? Era rica, mas não sabia que era rica. Calma aí que eu vou te explicar. Segundo a história, havia um fazendeiro africano que ouviu comentários e histórias sobre outros agricultores que fizeram milhões descobrindo minas de diamantes. Esses contos entusiasmaram o fazendeiro, que mal podia esperar para vender a sua fazenda e então ir em busca dos tais diamantes. Passou um tempo e então ele conseguiu vender a fazenda e passou o resto de sua vida vagando pelo continente africano, buscando sem sucesso aquelas joias brilhantes que se chamavam diamantes e que tinham preços bem altos nos mercados do mundo inteiro. Depois de um longo tempo, exausto, sem dinheiro, doente e sob o domínio do desânimo, ele se jogou em um rio e se afogou. Enquanto isso, aquele homem que comprara sua fazenda um tempo atrás, num belo dia estava cruzando um pequeno córrego na sua então propriedade, quando de repente ele vê um clarão luminoso de luz azul e vermelha do fundo daquele córrego que ele estava cruzando. Então ele ficou curioso, deu mais uma olhada, então se abaixou e pegou uma pedra. Era uma pedra de bom tamanho, e olhando para aquela pedra, admirando-a, levou essa mesma pedra para casa e a colocou sobre a lareira, e ali, aquela pedra com formato estranho ficou por um tempo. Bem, várias semanas se passaram e aquela pedra grande de aparência estranha ficou ali parada até que um dia chegou um visitante naquela fazenda. Então, esse visitante olhou aquela pedra, segurou ela e começou a analisá-la. E então, do nada, ele soltou um grito eufórico ao então dono da fazenda, perguntando se ele sabia o que era aquela estranha pedra e onde ele a havia encontrado. E o fazendeiro, na sua humildade e ignorância, disse que achava que era uma espécie de cristal e que havia encontrado essa estranha pedra no pequeno riacho de sua propriedade. E de onde ele tirou essa mesma pedra, havia muitas outras com a mesma aparência. Não com o mesmo tamanho, mas haviam várias espalhadas no fundo do riacho. Quando o visitante anunciou que o atual dono da fazenda havia encontrado um dos maiores diamantes já descobertos e que o seu riacho estava repleto do mesmo, e não só o riacho, mas a fazenda inteira, bem, ele não acreditou na história. Mas a fazenda que ele havia comprado do primeiro fazendeiro que saiu a encontrar uma mina de diamantes acabou sendo uma das mais produtivas minas de diamantes em todo o continente africano. Veja bem, o primeiro fazendeiro possuía livres e claros acres de diamantes, mas ele as vendera por praticamente nada, a fim de procurar por diamantes fora dali, em outro lugar. A moral da história é clara. Se o primeiro fazendeiro tivesse investido tempo para estudar e se preparar para aprender como eram os diamantes, como de fato eles eram na sua aparência original, no seu estado bruto, e se ele tivesse primeiro explorado completamente a propriedade que ele tinha antes de procurar em outro lugar, fora dali, todos os seus sonhos, desejos, ambições, toda sorte de realizações iria se concretizar na vida dele. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Essa versão da história
Eu ouvi de Earth Nightingale, mas inicialmente se alastrou através da vida do Dr. Russell Conwell, conhecida como Acres de Diamantes ou Acres of Diamonds. E a mesma afetou profundamente milhões de pessoas com a ideia de que cada um de nós está, neste exato momento, no meio dos nossos próprios acres de diamantes. Porém, a infeliz verdade é que a maioria das pessoas não tem sabedoria e a paciência para explorar de modo inteligente e eficaz os seus trabalhos, os seus talentos, seus dons, sua capacidade, o poder de autorrealização das suas mentes, o seu próprio eu. Se essa procura com sabedoria, crença e paciência ocorresse, provavelmente encontrariam as riquezas que estão buscando, sejam elas financeiras ou intangíveis. Você já notou que nós temos um hábito muito feio e sabotador de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde? Pare de pensar assim, meu amigo e minha amiga. Pare de se auto-sabotar. Antes de ir correndo para o que você acha que são pastos mais verdes, certifique-se de que o seu não seja tão verde ou talvez mais verde ainda. Tem uma frase que diz assim: se o pasto do outro indivíduo parece ser mais verde que o nosso, é bem possível que o pasto do outro indivíduo esteja recebendo um melhor atendimento. E aqui vai a resposta sobre o que eu te prometi no início deste vídeo. Quer saber como acessar as riquezas infinitas que estão disponíveis para você? Muito bem, eu vou te responder com outra pergunta. Você tem dado atendimento a você mesmo? Você tem honrado e acreditado em você? Sim? Não? Pois é. Existe grandeza dentro de você. Existem acres de diamantes aí perto de você. Mas estes acres de diamantes só podem ser resgatados por você. Ninguém pode resgatá-los no seu lugar. Eu sei que essa história parece clichê, mas é verdade. Não basta eu falar para você que sim, que existe grandeza, poder e riqueza aí dentro de você. Se você não acredita no que eu falo, ou pior, se você não acredita em si mesmo. Uma das piores mentiras que eu vivi e que eu vejo muitas pessoas viverem em suas vidas é o fato de apoiar e acreditar nos outros, falar para esses outros que eles podem ser melhores, mas estes que falam não acreditam em si mesmo. Eu vivi isso durante muito tempo. Eu acreditava e apoiava os outros, mas dentro de mim estava enraizada uma crença de que tudo o que eu fizesse não iria prosperar. Eu não acreditava nos acres de diamantes que estavam disponíveis para mim. Aquele primeiro fazendeiro foi procurar fora, no exterior, algo que estava dentro da sua propriedade. Mas por que ele fez isso? Por que ele primeiro não procurou em sua fazenda? Bem, eu não sei responder essa pergunta, mas eu posso deduzir que, possivelmente, ele não acreditava que em sua propriedade haveria riquezas. Ele não investiu tempo para procurar dentro da sua propriedade, porque, quem sabe, ele vivera anos naquela fazenda fazendo sempre as mesmas coisas, plantando e regando sempre as mesmas plantas e colhendo sempre os mesmos frutos. E quando de repente surge uma ideia vinda de outras pessoas de fora, uma nova ideia de mudança, de liberdade, de prosperidade, ele acreditou naquilo que a maioria acredita, que a mudança, a liberdade e a prosperidade viria de fora. Quem sabe você viva crenças limitantes porque alguém colocou isso em você. Talvez os seus pais, seus professores, seus familiares, amigos. Enfim, eu estou aqui para lhe dizer que isso não importa mais. Se você viveu uma vida limitada até aqui por influência de alguém, por influência do que falaram para você, isso não importa mais. A culpa não é sua. Mas se você viver o resto da sua vida em limitações, continuando a acreditar naquilo que implantaram em você, neste caso a culpa é sua. E eu não estou falando aqui somente sobre limitações financeiras. Eu não ensino as pessoas a ganharem dinheiro.
Eu ensino as pessoas a se prepararem para receber também o dinheiro, assim como saúde, amor, alegria, paz de espírito e autorrealização pessoal e também espiritual, que faz parte de uma mentalidade receptiva de sucesso. Existe grandeza dentro de você, existe um poder transformador dentro de você, existe riquezas, tem um gigante aí dentro, um gigante do bem. O Deus Criador habita dentro de você, mas o poder dele só é manifestado em sua vida quando você deixar ele agir. Em outras palavras, quando você acreditar que ele é um com você. Deus não virá de fora. Deus se manifestará dentro e através de você, mas é preciso que você acredite. Eu não estou falando de viver uma religião ou certa crença religiosa. Eu estou me referindo a um estilo de vida que visa um crescimento contínuo. E esse crescimento começa por dentro e começa com uma crença de que é possível e que você pode tornar o impossível possível. Até porque o impossível só é impossível até que alguém vai lá e torna possível. Há 500 anos era impossível alguém criar uma máquina que transportasse o ser humano pelo ar. Hoje nós vemos que é possível através dos aviões. O impossível só é impossível até que alguém tenha coragem e crença de tornar possível. Mas me fala você, o que é impossível hoje para você? Ou melhor, pense de outra forma. O que você decide que se torne possível em sua vida? Bem melhor, não acha? Essa pequena diferença de pensamento fará uma grande diferença com o tempo. Ao invés de dizer o que é impossível para mim, diga o que eu decido tornar possível para mim. Ao fazer essa troca de pensamento, essa troca de palavras, você se sentirá mais leve e fará com que o universo, através da sabedoria infinita que existe aí dentro de você, trabalhe ao seu favor para encontrar as respostas que você deseja. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar, e sem exceção. Então, acredite em você. Acredite que você pode. Acredite que as respostas que você tanto procura estão aí dentro e não fora. Eu espero de coração que tenha feito sentido o que foi dito. Se fez sentido para você, curta, compartilhe e deixe um comentário dizendo o seguinte: eu decido ser hoje melhor do que fui ontem e serei amanhã melhor do que sou hoje. Eu decido ser hoje melhor do que fui ontem e serei amanhã melhor do que sou hoje. Lembre-se de algo: o impossível só é impossível até que alguém tenha coragem e crença de tornar possível. Te deixo um forte abraço e nos falamos em breve. Até lá!